Olá para você que está aqui presente para o episódio de número 107 do podcast DevPro. Nesse episódio de hoje, a gente vai contar um pouquinho a história do brasileiro que hackeou o Facebook. Não só hackeou, como lá ganhou um dos maiores prêmios hackeando o Facebook. E a gente vai aproveitar para conversar um pouquinho de como que é, né, trabalhar em empresa grande no Facebook, como que foi essa experiência, como é a experiência de trabalhar em empresa grande fora do país. Eu comecei a interceptar todo o tráfego da sua rede. Foi quando reparei uma coisa estranha. Foi quando decidi hackear você. Estou aqui para falar então com Reginaldo José da Silva Filho, formado em Engenharia de Computação no ano de 2008. Não contente em só fazer a graduação, também emendou um mestrado na faculdade. Foi inclusive o melhor trabalho de graduação da turma aí, né? Da turma de 2008 de Engenharia de Computação. Trabalhou aqui depois em P2D, Touch Tecnologia, ele vai falar um pouco sobre isso. Em particular na Touch, descobriu, entre aspas, eu vou colocar aqui, ele descobriu meu sem querer que dava para trabalhar com segurança de informação, que ele conseguia fazer isso. Acredito que ele vai contar um pouquinho dessa história aqui. E vai contar a história também, né, depois que ele encontrou isso, como é que ele chegou até a achar uma falha de segurança grave no Facebook, né? E logo depois, sendo contratado pela empresa, ficou 7 anos, se eu não me engano. Qualquer coisa. Foi quanto? 6 anos. 6, então errei por 1. 6 anos nos Estados Unidos, passando basicamente por todas as redes que você que está ouvindo esse episódio deve mexer todo dia. Passou pelo Facebook, passou pelo WhatsApp, passou pelo Instagram, voltou para o Brasil, foi diretor de segurança na Vtex, que fez um IPO, eu até li lá no seu LinkedIn, com 3 meses e meio de empresa. O Reginaldo participou aí do IPO da Vtex. E, por fim, tem ainda um título muito importante. Ainda foi padrinho do meu casamento ainda. Enfim. Esse aí é o que mais te toca, né? Olha aí, né? Exatamente. Então, ainda foi padrinho do meu casamento. Reginaldo, boa noite aí, meu querido. Muito obrigado por aceitar o convite para bater esse papo aí. Se quiser falar um pouquinho aí antes, não sei, aqui a gente sempre tá preparando mais ou menos uma surpresa, principalmente com a galera que de repente não conhece, a gente tá fazendo uma apresentação, puxando aqui a capivara para entender um pouquinho mais sobre a carreira das pessoas que a gente tá batendo um papo aqui no podcast. Fala aí, meu querido. Obrigado aí, Renzo, por me trazer aqui no podcast, já tava te devendo há um tempo, tô pagando a dívida aqui, e é um prazer aqui falar com todo mundo da comunidade. E espero que gostem e desmistifiquem um pouco sobre a área de segurança e outras áreas também, né? Sim, maravilha. E aproveitando, né, do desmistificar, né, antes de tudo, vai ser difícil eu chamar ele de Reginaldo, tá? A gente estudou junto e pra mim ele é sempre o Beraba aqui, mas vou tentar. Reginaldo José. E quando a gente vai falar em desmistificar, cara, o que é a missão do profissional que trabalha com segurança de informação? Que às vezes a turma a gente vê nos vídeos, aquele hacker invadindo, aí puxa lá um notebook, faz um hack em 2 minutos, acessa o sistema do FBI, já sabe o que aconteceu. É mais ou menos por aí? Olha quem chegou aí. Olha quem chegou. Chegou o Penetra aqui, não tem problema. Chegou o Rafael aí, ó. Chegou o Rafael, filho do Reginaldo aqui, ó, participando também. Amigo do Augusto. Amigo do Augusto. Vamos lá, filho. Vai ter que editar, né? Não tem problema. Ô, Moita, deixa o corte aqui, ó. Já pode deixar. Não tem problema. Aparece junto, não tem problema. E aí, meu queridão? A missão de segurança vai variar um pouquinho de empresa para empresa. Vai ter empresas, por exemplo, de infraestrutura, etc., que a sua missão vai ser proteger os bens da empresa, né? Por exemplo, uma empresa de eletricidade. Você quer que a barragem não pare de funcionar, você quer que o grid esteja funcionando. Na maioria de quem trabalha com dados, a sua missão fundamental é proteger os dados da empresa. Os dados da empresa são o que ela tem de mais valioso, e a reputação da empresa, no fim das contas. E aí você protege os dados e a reputação da empresa, fazendo com que apenas os acessos que são previstos, e aí eu vou colocar uma aspa bem grande, seja feito. Eu digo previsto pelo seguinte, praticamente ninguém especifica software.
Então, você só sabe que uma coisa era um bug depois que ela já aconteceu, né? Mas a ideia da segurança é prever as coisas que podem lidar em comportamento duvidoso, gerar comportamento duvidoso e fazer com que elas não aconteçam. E agora, nessa última onda dos últimos 3 a 4 anos, existe uma ênfase muito grande em detecção também de comprometimento, porque você parte do princípio que em algum momento parte da sua infraestrutura vai ser comprometida. Quando você está falando de uma arquitetura de microserviços, pode ser até que um microserviço acabe comprometendo o outro, entre aspas, assim. E aí cabe a você detectar que isso aconteceu, remediar e evitar que aconteça novamente no futuro. Ou seja, evitar aí um ransomware da vida, como aconteceu com a Renner, que de repente o site para inteiro porque alguém conseguiu um acesso não autorizado. E aí está aí um exemplo de um problema. Ou agora o governo também com DataSUS aí, que maravilha, né? O nosso sistema aí parou de funcionar também. Seria por aí, né Reginaldo? Evitar esse tipo de situação. E é bem interessante que você tocou em 2 coisas que me parece ter sido as causas das invasões. Eu brinco que a segurança a pessoa que trabalha de segurança ela tem que ter uma mente torta, ela tem que pensar sempre qual é o pior pensamento que eu posso pensar nesse assunto, ir lá e pensar nele. E tem também a sacolinha de truques. A sacolinha de truques é muito simples. Você tiver o básico, manter coisa atualizada, ter segmentação, cada sistema ter um boundary ali, uma membrana de segurança. Você já está 99% lá, entendeu? Me parece que tanto a Renner quanto o governo foram por software desatualizado. Software que tinha vulnerabilidades conhecidas e não foi atualizado. E às vezes é um dia que você tem, né? Ou 1 hora. Às vezes tem uma pessoa que está querendo te hackear e aí, semana passada, por exemplo, saiu uma vulnerabilidade no Log4j, que se você loga alguma coisa que vem do usuário, compromete seu servidor. E aí o pessoal está sendo hackeado em massa, entendeu? Você não está correndo de uma pessoa mais. Colocaram um bot para sair hackeando todo mundo e o pessoal está sendo hackeado por isso. E a outra parte é o quesito humano, né? Educação, ensinar as pessoas como um ataque funciona e a maioria dos ataques, tirando assim, ataque de Estado, esses ataques que não tem como você se defender, os ataques normais, eles começam por uma questão humana. Às vezes é uma pessoa que chega e fala, eu sou um dev novo, eu não estou entendendo como que eu faço para buildar o software, qual biblioteca que eu tenho que instalar antes. A pessoa faz isso porque sabe que o outro desenvolvedor vai querer ajudar e tá querendo saber mais informações, saber qual que é a sua stack, qual biblioteca você usa, etc. Então, falar dos clichês aí, né? Segurança é trabalho de todo mundo da empresa, entendeu? E é mesmo. Obviamente que o pessoal técnico vai guiar aí, mas qualquer pessoa pode ser parte de um ataque, mesmo sem saber. Às vezes a pessoa é uma ferramenta de um ataque, ela não tá sabendo disso. E aí tem a parte, assim, mais avançada. Tem a parte de configuração, tem a parte de infraestrutura, né, que é me certificar que as máquinas estão fechadas por padrão, que as conexões para fora são o mínimo possível, e para dentro, etc, etc. O estado padrão para uma aplicação web só pode estar aberto para fora porta 80 e 443, e a 80 só sabe redirecionar para 443, que é HTTP para HTTPS. Idealmente seria isso, né? O ideal é você chegar mais próximo disso possível. E aí tem a parte que é a minha favorita, que eu sou da área de segurança de produto, que é achar problemas no código que você roda e particularmente no código que você, na sua empresa, escreve, né?
A gente roda uma porção de código, né? Você roda código no processador, microcódigo, etc. Roda seu sistema operacional, você roda o seu servidor de aplicação e você roda o software que você mesmo faz. A minha ênfase era achar falhas no software que a empresa mesmo onde eu estou trabalhando fazia. No máximo ia até aí o servidor de aplicações e tal. Ou, para ser mais preciso, meus exploits começavam do código feito pela própria empresa. Sempre você vai usar alguma coisa do sistema operacional, etc. O que é um exploit, Reginaldo? O que é um exploit? Exploit é um código que realiza um ataque ou parte de um ataque. Para ser mais preciso aí. Os primeiros exploits que ficaram famosos na web era SQL Injection. Então tinha lá um formulário de login, aí a pessoa digitava admin, aspas simples, espaço, or 1 igual a 1 e a senha é qualquer coisa. Isso é um exploit, você fazer o admin or 1 igual a 1 e aí logava como admin nas aplicações antigas e tal. E o que você falou, né? Eu já vi vários casos interessantes, apesar de eu não ser especialista, né? Mas eu lembro de um pessoal que fez um sistema todo rebuscado para um banco brasileiro, que eu não vou mencionar o nome, né? E aí o sistema todo rebuscado, cheio das boas práticas de segurança, né? E aí começa pela questão humana, né? Quando foram ver o sistema rodando, aí o cidadão tava aqui e gritou pro outro lá, qual que é a senha aqui, e gritando a senha, tal, admin 1, 2, 3, e gritando a senha, só faltava anotar na parede, né? Esse era um aspecto e o que eu acho, pelo menos pra mim, o que é o desafio da segurança é o que você tem que estudar, como você falou, tem que ter a mente torta e você tem que conhecer os ataques, né? Porque você precisa conhecer quais são os ataques para conhecer as formas de se defender. E vai num nível também de engenharia humana e mais forma de ataque, que acho que foi você que me falou, e recentemente também eu ouvi dentro da empresa, né? Aquela boa e velha, né? Deixa um pendrive com um vírus, deixa um pendrive ali na porta da empresa para ver se alguém vai ver, opa, pendrive, deixa eu ver o que tem aqui. Aí espeta lá no computador, foi atacada sem nem ter noção, né? Diga aí. Pois é. O legal agora, pendrive, começou isso com flop, né? Os primeiros ataques que tem noção disso são ataques de engenharia social, isso daí. Pessoas jogavam um monte de disquete na empresa e escrevia a etiqueta lá, folha de pagamento. Sempre tem alguém curioso para saber quanto que o colega ganha, entendeu? Então, se souber ainda o nome de quem trabalha, por exemplo, na parte de pagamentos da empresa, tipo, folha de pagamento, se perdido, entregue a pessoa. Aí o povo vai colocar mesmo. Mas hoje já existe esses computadores que servem para comprometer dispositivos, chama Rubber Duck. Existe um que é um USB desse daqui. Então, o computador inteiro é um cabo, entendeu? Então, esse daí não é nem um pendrive para te dar alguma dica de que tá tendo um computador te atacando aí. É o próprio cabo. Pois é. A gente tá falando até então da parte da pessoa que vai trabalhar com engenharia de segurança mesmo. A outra parte que eu trabalhei bastante também foi a engenharia de software com foco em segurança. E aí, quando a gente for falar do Facebook, eu acho que eu explico melhor o que aconteceu isso com o crescimento da empresa. Bacana. E aí, a pessoa que trabalha com segurança vai estudar ataques e tal. A pessoa que trabalha com engenharia de software ou com engenharia DevOps, produção, ela não necessariamente precisa saber todos os ataques, mas ela precisa conhecer alguém que sabe, vamos dizer assim, entendeu? E todo time de software, ninguém vai saber tudo, entendeu? Idealmente, você vai ter pessoas com habilidades complementares e aí todo mundo vai conhecer alguém que sabe mais a parte que ele ou ela é fraco. E isso aí, justamente, né? Quando eu tinha minhas dúvidas, Reginaldo, dá uma olhada aí. Eu me lembro de um frameworkzinho que eu tinha feito, que ele já no primeiro falou, opa, já conserta isso aqui vazando, que já é um problema. Então, quando eu precisava chorar, essa pessoa pra mim, opa, Reginaldo, me dá uma dica aqui de ataques. A maioria dos que eu sei, aprendi com você aí. Pois é. E tem coisas que não são óbvias, né? Por exemplo, XML.
eu tenho aí, por ter invadido tanta coisa usando falha relacionada a XML, um bragging rights aí de os defaults das bibliotecas XML mudaram por causa do ataque que ficou bem popular depois que eu invadi o Facebook, que é de XML External Entities. Porque antes, se você fazia parsing do XML que alguém te mandou, você estava hackeado. A pessoa conseguia fazer requisições do ponto de vista do seu servidor, ler arquivo, etc. Normalmente isso resultava em ela achar alguma coisa para achar falha até de Remote Code Execution. Mas lembre-se, nós estamos falando dos dados. Então, quando você consegue fazer coisas do ponto de vista do servidor, se ele tem ponto de acesso privilegiado, eu não preciso mais executar código no servidor, eu já estou nos dados. Hoje em dia, o que tem lá no servidor não importa muito, né? Porque é tudo containerizado, minimalista, stateless ali, não tem dado, né? Os dados é o que importa. E se o servidor tem um ponto de acesso preferencial aos dados, você entrou no servidor web, você entrou nos dados. Tem como fazer design da aplicação de modo que não seja assim, mas muitos ainda são assim. Mas, voltando, o fato de que se você faz parsing do XML que uma pessoa te deu, está hackeado, que era 100% verdade até 2013 aí, em 2021 é bem menos verdade, mas ainda é um pouquinho verdade. É uma coisa inesperada. E aí isso vale para YAML também. Configuração normalmente é tudo YAML. Em Ruby, se você lê um YAML controlado por outra pessoa, tem os problemas de deserialização aí. Mais graves no passado, hoje menos graves, mas ainda tem. E não estou falando mal de Ruby não, tá? Todas as linguagens têm o seu... calcanhar de Aquiles aí. Tem o seu calcanhar de Aquiles. Outra coisa é interações, né? As falhas estão muito nas interações aí. O mesmo pacote é interpretado de um jeito por uma máquina e de outro por outra. Isso, na arquitetura de microserviços, esse tipo de falha de interações tem sido muito interessante explorar. E o seguinte, quando você diz que, beleza, a gente tem que aprender, quem vai trabalhar com a segurança de software em si, ele vai ter que aprender alguns exploits. E se alguém, de repente, está falando, putz, gostei dessa área de segurança, é uma área sexy, às vezes, até por causa, eu acho que o pessoal vê o hacker invadindo, etc. Qual que seriam aí os primeiros passos, né? E aí é bom você até contar, de repente, da tua história, de como é que você chegou nessa área de segurança também, que eu falei que era interessante, que você foi meio sem querer, eu lembro de estar lá e você falar que foi meio sem querer, mas quais seriam também os passos, depois que você também avalia a tua história, entrando nessa área aí de segurança de software? Para dar um contexto aí para o pessoal, tem 10 anos que eu trabalho profissionalmente com segurança, né? Profissionalmente quer dizer eu recebo dinheiro, mas que eu estudo deve ter uns 20 já. Eu comecei mexendo com segurança lendo a Frack Magazine, que é uma e-zine aí em TXT, que sai ainda na internet, que tem os exploits mais malucos do mundo, Stack Overflow, a primeira demonstração de que era um Stack Overflow saiu lá na década de 90, etc. E você me conhece, sabe que eu gosto de estudar qualquer merda, entendeu? Eu estudei Erlang sem ter nenhuma utilidade para Erlang na minha vida. O parênteses aqui. Eu me lascando lá para estudar no ITA e o Berabinha lá, ô Renzo, tem um livro aqui do MIT. Eu falei, que MIT, rapaz? Eu tenho que me formar aqui no ITA. Eu tava estudando MIT. Daqui eu dou uma olhada no SICP, eu só fui olhar isso depois de uns 5 anos de formado. Mas como o Reginaldo tava entediado, ele ficava lá dando uma olhada na ementa do MIT, volta e meia durante a graduação no ITA. Quando eu fiz graduação em computação, eu já tinha trabalhado como programador profissionalmente também, então me ajudou muito, né? Eu já tinha feito todos os erros possíveis também na parte de segurança. E na década ali, no começo dos anos 2000, tudo rodava como root e não fazia drop de privilégio, não. Ele ficava como root para sempre. Que é um root, Berabinha? É um usuário com superpoderes. Pode fazer qualquer coisa, né? Pode fazer qualquer coisa. Não que isolamento de usuário te dê tanta segurança assim, mas
qualquer empecilho já ajuda, né? E aí, eu trabalhava com programação e o colégio onde eu estudei, lá em Uberaba, na época, o diretor queria fazer um site. E aí, ele era muito esperto e queria economizar um dinheiro também. Aqui ele falou, vou ver quais são os alunos que manjam de computação e vou colocar esses alunos para fazer o site. E ele pagava pra gente era empregado da escola, não é que ele estava explorando os alunos, não. E aí ele contratou professores universitários para ensinar a gente a programar melhor. E aí a gente fez um site de educação à distância em PHP, quando era aí uns mais de 15 anos esse site. Óbvio, foi atualizado para as pessoas e tal. E a primeira coisa que eu invadi, assim, de verdade, foi aí. Que um dos professores, ele era administrador do sistema da faculdade local. E aí eu falei para ele que eu era interessado em segurança, que tinha esses exploits aí, se ele já tinha atualizado o sistema, porque eu tinha atualizado o meu, né? Ele falou, não, isso daí é muito difícil. Eu falei, não, pô, eu sei fazer. Ele falou, duvido. Aí eu fui na primeira exploit que eu rodei, já era root no servidor dele. Eu falei, não é possível. Aí eu não entendia direito o que eu tava fazendo nessa época ainda, mas eu quis entender e para alguma noção de entender, eu aprendi a entender, né? Porque nunca acaba, né, gente? Corrida de gato e rato aí também. Não, e assim, o nível que você faz sempre tem um outro nível, porque a computação em geral é construída em cima de abstrações, né? E aí, a maioria das pessoas para na abstração do processador. Mas os ataques últimos aí dos anos, os ataques que eu achei mais interessantes dos últimos anos aí, eles lidam com o fato de que a memória é um circuito elétrico e se você fazer uma memória chavear de 0 para 1, numa frequência muito alta, isso pode, porque é um sistema elétrico, fazer uma memória vizinha chavear também, entendeu? E aí, porque o processador executa código de uma maneira... ele não executa só o código que ele executa de fato, ele faz uma coisa que chama execução especulativa, que é eu tô aqui num if, eu não sei se eu vou para lá ou para cá, eu vou fazer os dois, eu vou prever um e vou executar. E se a minha previsão foi errada, eu desfaço o que eu fiz e vou pro outro lado. Isso, com o fato da memória ser um circuito elétrico que dá para você chavear, comprometeu tudo, entendeu? Porque vazou do nível de abstração. E aí você ainda pode... Estamos falando de capacitância ainda. Você pode ter ataques que tem a ver com a estrutura quântica do negócio, entendeu? Então, Esse que você falou foi aquele da Intel, que foi um monte de chipset que teve que ser trocado. Meltdown Spectre. Não é trocado, né? Tiveram que, na verdade, fazer a execução especulativa ficar pior. Tá? Então, os processadores ficaram... Mas aí é que tá. A história da computação tem sido meio maluca na hegemonia da Intel aí, porque tem sido a história de fazer a Intel ficar bem na fita, entendeu? Mas a Intel fez um monte de atalhos. Sei lá, execução especulativa é um negócio que você olha e fala, tá, até dá certo, mas não é bem uma coisa interessante de você depender a sua performance inteira nisso, entendeu? Entendi. E aí a Intel, enfim, poderia ficar falando horas sobre isso aí, mas a Intel meio que incitou os programadores a fazerem a Intel ficar bem na fita. Isso durou muitos anos. Até que a métrica para computação parou de ser performance bruta e virou performance por potência, né? E para data center, performance por volume, especificamente. Volume do prédio mesmo. Da estrutura física. Quantos gigaflops você pode colocar no metro cúbico. Entendi. Esse tipo de coisa. O nível de abstração pode ser qualquer nível de abstração. Mas aí quando você começa, né? Que aí a gente estava falando do começar. Aí eu sei que você começa então com esses ataques porque você gostava de estudar,
Mas aí você se forma, você não foi trabalhar com segurança, você foi trabalhar ainda fazendo software, né? Ou seja, eu me lembro que você falou que você ainda não sabia que dava para trabalhar com a segurança em si, né? Tipo... Não existia muitas carreiras de segurança legais no Brasil. E isso tá mudando, para ser bem sincero, só nos últimos 3, 4 anos. Eu ajudei a mudar isso muito na Vtex, que até então se pensava que a pessoa que mexe com segurança é a pessoa que configura o firewall, é a pessoa que trava o computador de quem trabalha no banco lá para você não poder colocar um pendrive. Isso era segurança no Brasil. A parte de hackear as coisas basicamente não existia. Você diz legal do ponto de vista ser bacana ou legal do ponto de vista jurídico? Ou não, legal do ponto de vista de ser interessante, não de ser jurídico. Tá. As bases jurídicas para trabalho de segurança são meio shady, são meio cinzentas em vários países. E assim, segurança jurídica já não é o forte do Brasil, então nem vamos entrar nesse mérito aí. Mas o trabalho que eu acho interessante, né, que é o trabalho de hackear. E o mais interessante é que a minha noção de interessante, depois de ter hackeado basicamente todo mundo que tinha para hackear, deu uma mudada, que é como você protege as coisas em escala, entendeu? E como você coloca o fator humano na segurança para você, de fato, conseguir fechar algumas portas, né? Porque em segurança todas as portas estão abertas, ou se está trancada, a tranca é ruim. Como você consegue ter segurança mesmo assim? Mas isso sei lá, minha carreira foi bem torta. Como que eu me profissionalizei? Quando eu trabalhava na Touch, um dia estava lendo lá Hacker News, do Y Combinator, e tinha um Capture the Flag do Stripe, o segundo Capture the Flag do Stripe Web. E ia ser um fim de semana. O que é um Capture the Flag, Reginaldo? Capture the Flag é um jogo para você, para você hackear. Ele é feito um jogo com várias fases, cada fase tem uma bandeira, né, uma flag, que é a senha para a próxima fase. Então, começa de uma coisa bem simples, tipo, tem lá um x igual a 1, você tem que pôr um x igual a 2, e aí ele te dá sempre a próxima fase, até os exploits mais elaborados. E eu lembro que no Hacker News, a discussão desse negócio, tava todo mundo falando, nossa, Stripe pesou demais a mão, é muito difícil esse Capture the Flag, e eu achei ele mais ou menos moleza, entendeu? Porque o bug mais difícil que tinha lá era um bug de inflação de MD5 ou SHA, que é de assinatura. Uhum. E eu tinha lido sobre ele no passado, porque o Flickr tinha sido afetado e como eu lia várias coisas. Então o bug mais difícil eu já sabia o que era. Sabia o nome, sabia como fazer. E aí o último, a última, que era uma falha que você tem quando você faz a sua própria checagem de senha, o cara falou assim, não, vou fazer a checagem de senha distribuída. Ele dividia a senha em 4 partes, checava uma parte em cada servidor, tá? E aí, o claim dele é que isso era mais seguro, porque nenhum servidor tinha a senha correta. Mas só que, sempre que você faz isso, existe um princípio de segurança que é você evitar oráculos. Então, você tem que fazer sempre a mesma coisa, independente da senha que eu te mandei. Então, você tem que sempre pegar a senha, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, e mandar para os 4 servidores e ver se está correto ou errado ao mesmo tempo. Ele não fazia isso, ele só conectava no segundo servidor se o primeiro estivesse correto. Isso se manifestava que a porta de cliente que você conectava no servidor acabava, incrementava de 2, por exemplo, se a senha estivesse correta e de 1 só se ela estivesse incorreta. Então você sabia se parte da senha estava correta. Então no fim das contas ele mais fraco. Diminuía a segurança do negócio, não aumentava. E esse era o mais difícil aí, só que esse realmente a mão era pesada, então os caras botaram um log debug lá para ficar meio óbvio, depois de 1 hora, assim, você vendo, que era hackeável. Então eu achei moleza, até ganhei a camiseta do Stripe lá, e era bem legal, porque eu usava essas camisetas lá, depois trabalhando lá nos Estados Unidos, e aí
A galera era meio que um badge of honor, assim, porque todo mundo achou esse muito difícil, pouca gente ganhou essa camiseta aí. Entendeu? Usava como um distintivo de autoridade, de honra. Excelente. E aí, assim, eu comecei Aí eu falei, beleza, se tá todo mundo falando que é difícil, eu achei moleza, vou tentar achar algum bug que preste. E aí, todo mundo sabe que a melhor forma de você fazer alguma coisa nova é copiar quem já fez, né? Então, uma parte da segurança que ainda dá muitos frutos é você ver as vulnerabilidades que estão saindo e ver se existem outras iguais a elas em software semelhante, enfim. Se é na biblioteca, você vê se outros softwares que usam essa biblioteca tá. E lembre-se, tá todo mundo com pressa. Às vezes a biblioteca tem a mesma vulnerabilidade 10 vezes, mas só foi reportada uma e a pessoa só corrigiu aquela uma, então tem mais 9 ali na mesma biblioteca. Eu falei isso, assim, um parênteses é que vulnerabilidade é igual a mineração, né? Você cavuca lá, bate, não acha ouro nunca. Mas se você achou uma pedrinha de ouro, pode ficar esperto que tem mais ouro ali perto. Bug é mais ou menos igual. E aí, na próxima semana desse Capture the Flag aí, eu acho que foi em 2011, não lembro. Eu achei uma vulnerabilidade no Drupal, que era de XML External Entities. Porque calhou que no bug track daquela semana, até hoje eu leio, tá? Várias listas de e-mails, vários negócios de vulnerabilidade para ver as vulnerabilidades que estão saindo. Naquela semana tinha saído um XML External Entities num sistema que não tinha nada a ver. Aí eu falei, beleza, qual é o software open source servidor mais usado no mundo? Na época era o WordPress e o Drupal era um dos mais usados também, que é de CMS, né? Aí eu falei, vou achar bug no WordPress. Aí achei XML External Entities nos dois. E coincidentemente o que eu achei no Drupal foi no OpenID, que foi o mesmo que eu usei para hackear o Facebook um ano depois. E aí, voltando no comecinho lá, eu tinha feito escarcel com essa vulnerabilidade, não fiquei para mim, hackeei todo mundo. Mandei para a lista de e-mail do OpenID, fiz o patch, já estava atualizado há muito tempo, e o Facebook calhou que não tinha atualizado a biblioteca. E aí, nesses programas que você tá falando de ter visto o falha de segurança no Drupal, etc., você já estava participando, até para você explicar também um pouquinho como é que esse mundo de quando você está invadindo as empresas funciona, você já estava participando dos programas de recompensa, do Bug Bounty em inglês. Nessa época ainda não, era mais para... Diversão. Diversão mesmo. Mas logo depois, sim. Mas voltando, agora olha que interessante. O Facebook tinha essa vulnerabilidade, ele não atualizou a biblioteca e a infraestrutura, como era antigamente, não era vulnerável na prática. Porque o Facebook ele compilava PHP para C++ numa época. Ele não era uma máquina virtual, que é como é hoje, que é o HHVM. Ele simplesmente chamava hip hop. Ele compilava PHP para C++, e aí não tinha a parte da biblioteca que era vulnerável e ele não era vulnerável. Não. Só que aí, com o tempo, o sistema mudou, o contexto mudou, e ele se tornou vulnerável e não tinha atualizado, etc. Você manter tudo que você usa atualizado não é um problema trivial, principalmente em qualquer escala. Todo mundo que usa Node.js e faz NPM para baixar sabe muito bem disso, né? Você baixa uma biblioteca e você vê quantos pacotes instalados, é 732. E ninguém sabe exatamente o que roda nesses 732. Sim, sim. Aí, depois disso, eu fui mexer com Bug Bounty. Aí foi... O que é o Bug Bounty, né? Várias empresas americanas, aí por volta de 2011, 2012, começaram a fazer um programa onde você, sem ter nenhuma relação com a empresa, submete uma falha de segurança e aí você se compromete a não divulgar enquanto não for corrigido, você se compromete a não explorar de uma maneira maliciosa, etc. E quando eles corrigem, eles te pagam. Quem começou com isso foi Mozilla, Google, Facebook e PayPal, acho que foram os primeiros.
Hoje tem centenas. Hoje tem 2 plataformas aí grandes, que é a HackerOne e a BugCrowd. Tem os programas que ainda não estão em plataforma, né? O Facebook nunca mudou para uma plataforma, porque desenvolveu muito software para gerenciar o próprio programa. E hoje isso é comum. E tem até uma plataforma brasileira de bug bounty, que eu esqueci o nome, né? Depois você pesquisa aí e coloca nas notas aí para fazer uma propaganda dos brasileiros aí. Deixa eu ver aqui. Bug Hunt aqui. Plataforma número 1 de bug bounty no Brasil. Então, para quem é uma empresa mais local e prefere não ter contato com as americanas, tem também. E aí, hoje, para mim, a melhor maneira de começar em segurança e você sabe que eu sou muito pragmático, fazendo, entendeu? Então, no HackerOne tem lá o HackerOne University, que ele te ensina a achar falha de segurança. E no mesmo site tem um diretório de programas, uns que vão te pagar, outros que não vão te pagar, para você testar seus conhecimentos. E aí é o mercado mais puro que existe, né? Você ganha dinheiro se você presta um serviço de valor, se você não presta, você não ganha. Você sabe o feedback bem rápido. Um parêntese, quando começaram os programas de bug bounty, demorava muito para ter o pagamento. Eu fui uma das pessoas que, como eu já tinha participado de bug bounty, depois eu vinha a ajudar a gerenciar o programa de bug bounty, que fez com que o padrão de pagamento fosse até 2 semanas depois que você submete a falha. Já tinha sentido a dor de esperar aqui o pagamento no Brasil, né? Já tinha sentido a dor e melhorou bastante a questão de pagamento internacional e tal. Sim. Hoje a pessoa pode receber em Bitcoin se quiser, enfim. Facilita muito. Eu comecei a interceptar todo o tráfego da sua rede. Foi quando reparei uma coisa estranha. Foi quando decidi hackear você. E como é que foi essa invasão aí do Facebook, então, Birabi? Como é que foi essa invasão? Eu me lembro da história, sempre lembro da história de você indo almoçar e voltando, mas conte você aí. Bom, eu na época trabalhava como engenheiro de software na Touch, né? Que, aliás, trabalhei 3 anos e pouco na Touch. Eu gostei muito do meu tempo lá e era legal porque eu sempre onde eu trabalhei virei a pessoa de segurança, né? Então, a VPN, eu que mexi com isso, como configurar os servidores corretamente e tal. E aí, fora, né? Depois, à noite em casa, eu comecei a hackear essas empresas americanas aí. E aí chegou no ponto, na época o dólar era 2,30, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Eu lembro bem os preços do dólar, porque sempre tem um bug ali. Era 2,20, 2,30. E eu passei a ganhar mais como no meu side job, fora do horário normal de trabalho, do que no meu horário normal de trabalho. E aí passou a ser várias vezes mais, né? Aí, em certo momento, eu acabei pedindo demissão. Falei, vou só fazer bug bounty e consultoria aí, que é mais tranquilo. E aí, eu tava nessa há alguns meses. Aí, eu achei a falha do Facebook, né? No OpenID. E aí, era uma terça-feira, né? E era de manhã. Eu fiz o exploit, não esperava nada, de repente tá lá, o conteúdo inteiro do /etc/passwd, né? Que é o arquivo que lista os usuários, todo o Unix tem, do Facebook. Aí eu enviei o report, né? Eu já era conhecido no programa deles, enviei o relatório e falei, olha, o que eu tenho agora é ler arquivo e fazer requisição do ponto de vista do servidor. E eu acho que dá para escalar para execução remota de código, né? Remote Code Execution. Que é o pior, mas né? O pior nível é esse, né? E aí eu poderia executar qualquer código no servidor web do Facebook, o servidor que fazia o PHP. E aí eu não fiz isso, né? Porque seria eu exploitar isso, eu teria que ler o arquivo de configuração onde a senha estaria guardada. E eu não queria fazer isso por quê? Porque eu sei que ia ter uma resposta a incidente. E ia ser muito pior a resposta a incidente.
Então, sempre quando eu hackeio as pessoas, eu faço de uma maneira muito óbvia para as pessoas saberem tudo que eu fiz, entendeu? E aí ficou claro que eu não tinha lido nada que eu não devia ter lido. Eu não queria ler esse arquivo de configuração porque eu achei que, sem autorização, porque eu achei que seria mais do que o esperado. Seria antiético. Seria antiético. Seria hackear de fato. Então eu pedi autorização e fui almoçar. Falei, que o sangue, né, correu na veia. Falei, poder demais, né? Vou embora almoçar. Aí, quando eu voltei do almoço, já tinha sido feito o patch. Na verdade, eles primeiro tiraram do ar a parte que tinha vulnerabilidade e depois fizeram uma alteração para corrigir. E confirmaram que a tese que eu tinha para chegar em Remote Code Execution, de fato... funcionaria. E aí, assim, eu sempre procuro ser o máximo profissional possível. Uma coisa interessante, e aí eu posso falar com certeza, estando do outro lado, a pessoa que está fazendo um relatório, ela tem que fazer o relatório de uma maneira bem básica, entendeu? Eu gosto de fazer assim, ó, tá aqui o básico, se você acha que isso aqui é básico, pula para essa parte aqui, ou faça a parte que importa e faça os parênteses depois, porque são pessoas que vão responder isso, e você pode vir a trabalhar com essas pessoas no futuro. E eu, de fato, trabalhei, tanto com o pessoal do Facebook, quanto depois numa parceria que a gente tinha nas áreas de segurança, com o pessoal do Google, da Mozilla, da Apple e tal. E era muito legal você chegar no lugar e as pessoas já saberem quem você é pelos bugs que você mandou, entendeu? E ficar amigo, né? Ficar amigo do autor do livro, enfim. Esse tipo de coisa aí aconteceu. E isso aí, te chamaram direto, você conseguiu o bug e você já foi trabalhar no Facebook, já recebeu o convite direto e já era. Então, não foi o meu primeiro bug lá, né? Foi o que tinha mais impacto, mas não foi o primeiro. E aí o pessoal resolveu me convidar, mas assim, fiz entrevista como todo mundo, não é? Olha, óbvio, né? Você já vai direto para a entrevista e existe... o que quem faz entrevista tem que entender é que sempre existe da parte da empresa a ideia de que você passe na entrevista. Isso. Ninguém faz uma entrevista querendo te bombar, entendeu? E, óbvio, eu me preparei para a entrevista, mas eu não tive muito como me preparar. Minha filosofia é você sempre tem que estar preparado para a entrevista, no fim das contas, porque acabou que o Facebook estava fazendo um evento de recrutamento no Brasil e me ligaram, assim, 2 dias antes, falando, ó, a gente consegue te entrevistar aqui em São Paulo, tal dia. A primeira etapa, que foi de programação. Vai? Aí eu falei, vai. Vamos ir. Eu sei que eu fui convidado aí para esse evento, que até o De Napoli, que eu estudei pro pré-vestibular, tava lá também. Levei nesse evento aí. Só fui na aba. Comer um salgadinho lá, porque eles fazem um pitch e tal, né? Eu tava entrevistando o pessoal e fazendo um pitch pro próximo evento. E aí fizemos o loop de entrevista de segurança completo também. Na época, né, o visto H1B, ele tava, que é o visto que eu fui, ele tava bem escasso, então eu fechei tudo ali em fevereiro, março, só que só comecei a trabalhar no final de outubro. Fiquei lá de outubro de 2014 até setembro de 2020, no Facebook, Instagram, etc. E como é que era esse... 3 anos como engenheiro de segurança, 3 anos como engenheiro de software. E como é que era esse dia a dia lá? Que eu acho que é uma curiosidade grande, né? De saber como é que é um dia a dia numa empresa de nível global e ver, sei lá, seu código rodando pro mundo inteiro com bilhões de pessoas usando. Olha, é meio surreal, né? Eu acho que quando você pega as grandonas aí, o FANG lá que eles falam, né? Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Microsoft e Google. E aí eu acho que o Facebook tinha essa cultura muito de faz, entendeu? Não fique esperando a solução perfeita, faça logo. Que era surreal, né? No Facebook você entra e você tem até 6 semanas de bootcamp, que é para conhecer pessoas e os sistemas da empresa. E você não é para você comitar código de trabalho, nem
nem nada nessa época, para você de fato fazer os cursos, mas eu não resisti, né? Agora eu tenho acesso ao código-fonte, quero olhar. Aí já achei uma vulnerabilidade grande logo na mesma semana. Aí eu fui lá pro meu camarada, né, Neil Pool. Falei, aí, achei isso aí. Ele falou, conserto? E aí, na minha segunda semana, eu fiz o código que rodava em todos os requests mobile. Em todos os requests mobile do Facebook. Mas, enfim, a empresa ela investiu muito na infraestrutura para que isso possa ser feito de maneira segura. Inclusive, eu cometi um erro. Aí acho que você me falou que recebeu já uma mensagenzinha. Já. Logo antes do deploy, já tive que consertar o erro aí. Mas não foi nesse bug, não. Foi em outro. Foi em outra coisa. Também no bootcamp. E deu tudo certo, entendeu? O erro foi mais besta do mundo. Teve um conflito de merge, e aí eu deixei os dois maior no código final, né? Era JavaScript, então demorou para o sistema detectar que tinha um erro de sintaxe. Mas era um negócio bem menos usado, não era nesse do request inteiro, não. E engraçado, né, que de uma maneira menos contraintuitiva, as coisas que são mais usadas, você acha os bugs mais rápido do que as que são menos usadas, né? Porque... Se ninguém usa, não dá problema. Não, o deploy normalmente deploy de grande empresa. Hoje até pequena empresa, né, com Kubernetes e Istio aí tá fazendo deploy percentual, né? Uhum. Então, você faz percentual de, sei lá, de 0,01% das máquinas e o código é pouco usado, não bateu, ninguém vai saber. Agora, se é um código que está em todo request e tem um erro de compilação lá, um erro de sintaxe, vai saber na hora. Eu fiz vários códigos aí que... Eu acho que eu sou um dos poucos que tem o bragging rights de que todo mundo roda meu código se navega no Facebook ou no Instagram, entendeu? Porque nas duas eu fui da área de infraestrutura que faz o código no caminho crítico do request, né? Então todo mundo que tá ouvindo no podcast com certeza já rodou meu código. Isso é uma coisa bem surreal. E aí, o dia a dia, né? Equipamentos de primeira, standard, a cadeirinha. Aliás, até comprei a minha Aeron, né? Aí sim. Tá com a cadeira padrão do Vale do Silício. Olha aí. A cadeira, mesa que levanta, né? Elétrica, 3 refeições por dia, lava roupa, academia. O pessoal jogava um futebolzinho lá. Aí, recomendação pro brasileiro. Mesmo que você seja ruim de bola, vai jogar o futebol pra você conhecer a galera, quem for pra fora. E o mais importante, né? Pessoas de todos os lugares e muitas pessoas que são as melhores naquela área ali. E aí o pessoal acreditava que eu era um dos melhores na minha área e eu não ia corrigir, né? Existe uma infraestrutura muito grande que suporta o nível de desenvolvimento que essas empresas têm, né? Muito curso de desenvolvimento para o pessoal de lá, enfim, verba de conferência, livro, verba infinita para livro. Bastante investimento em educação, né? Bastante investimento em educação. A empresa sabe que o retorno de investimento é tudo baseado em retorno de investimento, no fim das contas. O retorno de investimento nessas coisas é muito alto, entendeu? E o retorno de investimento em diversidade também é muito alto. Então, o pessoal foca em diversidade, não é pela lacração, não. É porque se você está fazendo um sistema que é basicamente uma péssima ideia em Israel e tem uma pessoa que é de Israel ou que já foi para Israel no seu time, ela vai te falar logo, né? Você não vai descobrir só quando colocar em prática. Quando já tá rodando, né? Exato.
Sensacional. E assim, a empresa te envolve o quanto você quiser e permitir, entendeu? Então, no primeiro ano, eu fui sozinho, né? A minha então namorada, que hoje é minha esposa, não foi. Então, eu tava trabalhando ali basicamente o tempo inteiro. No último ano, eu já tinha 2 filhos, eu já tava trabalhando mais um horário das 9 às 5, 9 às 6 aí, com os raros chamada fora de horário. E aproveitando aí esse ensejo, né? Que eu falei, né? A gente tava, antes de gravar aqui, eu falei, Reginaldo, vou te fazer uma pergunta aqui que é boa, né? Quais são essas partes boas e as partes ruins, né? De emigrar para outro país aí, né? Muita gente tem esse sonho. A gente fala normalmente aqui para quem tá querendo conquistar a primeira vaga, mas muitas dessas pessoas que querem conquistar a primeira vaga já têm um sonho, já falam, eu queria migrar pro Canadá, eu já tô tirando cidadania, etc. E o que você tem pra falar dessa experiência aí de trabalhar fora, né? E morar tanto tempo em outro país, 6 anos. 6 anos é um tempo bem longo aí para você ter várias experiências sobre o assunto, né? Sim, a parte boa falando especificamente da área de tecnologia. Tem muita gente boa em tecnologia concentrada num único lugar, nos grandes polos aí, que é no Vale do Silício, que é em Seattle, Zurique na Europa, agora Lisboa também está ficando bom. Na Alemanha tem alguns polos aí, mas os 2 principais são o Vale do Silício e a região de Seattle ali em Washington. A parte financeira é, obviamente, muito alta. Você tem um site que chama levels.fyi, levels, L-E-V-E-L-S.fyi, que mostra os salários e tal, e pela minha experiência é bem fidedigno. Preciso. Fidedigno, é bem certinho. A experiência de morar fora é muito legal. Eu, particularmente, gostei bastante da Califórnia, porque é ensolarado, né? O Vale do Silício é ensolarado o tempo todo. Não chove. Os perks que as empresas dão, né? Esse negócio de comida, transporte. Na época, trabalhar no Facebook não tinha a conotação que hoje não é tão boa por causa das questões de privacidade. Então, você trabalhar nessas empresas, todo mundo te tratava bem. Enfim, essas são as partes boas. Para mim, a principal era trabalhar com a elite Aprendi muito trabalhando com pessoas melhores que eu, entendeu? E isso é difícil. Tem lugares para você ter isso no Brasil, principalmente no começo da carreira, mas eu recomendo uma experiência fora. Eu não recomendaria no começo da carreira, não, para ser sincero. Eu acho que o que eu fiz, ficar uns anos aqui, depois e ficar uns anos lá, você aprende mais, eu acho. Porque no começo da carreira é possível você ficar muito deslumbrado ou deslumbrada com as coisas erradas, entendeu? Agora, a parte ruim de emigrar. Isolamento, a cultura é diferente. Você lembra, né? Sim. Peguei uma parte que eu não queria encostar nas pessoas, porque lá nos Estados Unidos não se encosta nas pessoas, né? E aqui você chega já abraçando, beijando e tal. O pessoal é realmente mais reservado, é difícil achar um povo aberto como o povo brasileiro, onde você vai para casa de uma pessoa e leva um amigo que nunca conheceu a pessoa que você está indo visitar, e é normal. Em alguns lugares é uma ofensa grave, entendeu? Cometeu uma ofensa grave? Cometeu uma ofensa grave? Não. Só ficou sabendo. Eu já tinha morado nos Estados Unidos uns meses, né? Dessa vez eu não cometi, não. Mas já vi pessoas cometerem. E o isolamento muito grande. Principalmente quem é casado, parceiro ou parceira não pode gostar do lugar, porque quem está trabalhando na área de tecnologia vai estar mais envolto, e se a pessoa que está junto não tá envolta na área, pode ficar uma dissonância ali. Quem tem filhos, criar filhos sem o apoio da família é muito difícil, principalmente mais de um. E assim,
o pessoal não tem noção do que é você nunca desligar, entendeu? Não tem uma avó pra você chegar lá, ó, Sim. sábado à noite, vou deixar lá na avó, dorme lá hoje, eu tô de boa aqui. Você pode fazer com babá, mas não é a mesma coisa, entendeu? Vai estar preocupado sempre. Vai estar sempre preocupado e tal. E o fato de dar uma... É engraçado, porque você vira a pessoa da terceira cultura, né? Você não é local de onde você tá, mas você também não é mais brasileiro 100%, porque você não tá inserido no contexto brasileiro. Tipo, eu não sabia quem era Marília Mendonça, por exemplo. Pra mim, Marília Mendonça não. Então eu fiquei ali, minhas referências culturais são de 7, 8 anos atrás, entendeu? Fiquei ali um tempo para me habituar ao Brasil de volta. E assim, isso é bem sério. Pode chegar a... Já vi muitas pessoas que chegou a afetar o trabalho delas, entendeu? O fato de não estar emocionalmente bem em casa chegou a afetar o trabalho delas e aí... Isso é uma coisa que tem que se pensar. Eu acho que principalmente a questão de relacionamento tem que ser muito bem conversado, entendeu? Sim, foi justamente nos meus processos para a Europa, quando eu conversei com todo mundo que ia para lá, era isso, né? Quem conseguia se adaptar melhor e ficar mais tranquilo eram as pessoas que iam solteiras, não estavam namorando, não tinham um relacionamento e normalmente iam criar o relacionamento no país em que foi, normalmente com alguém do próprio país, ou pelo menos, se fosse brasileiro, com alguém que já estava lá também, né? Mas as experiências dos meus amigos que foram para fora, casados e com filhos, me fizeram ficar com medo quando eu passei aqui nos processos da Europa. Falei, não vou não. Justamente por causa disso, né? Que é uma família muito grande da minha esposa, pode deixar os filhos com os avós e essa é uma questão que às vezes o pessoal acha que trabalhar lá fora e emigrar vai ser tudo mil maravilhas e que tudo vai ser bom, né? Só tem a parte boa, né? Pois é. Uma coisa interessante que eu descobri, que exceto na questão da densidade de talento, não é tão diferente assim. O programador médio lá nos Estados Unidos não é tão diferente do programador médio brasileiro. Obviamente que as elites são, né? Porque as elites vai estar ali fazendo a tecnologia que todo mundo usa e você fazendo esse negócio repetidas vezes, você acaba ficando bom mesmo se você não era quando você começou, entendeu? Eu trabalhei no Instagram com uma pessoa que trabalhou na Silicon Graphics, trabalhou no primeiro navegador, entendeu? Quer dizer, a pessoa tá trabalhando com tecnologia desde sempre. Você tem até a inércia, né? Você tem a inércia do negócio, né? Eu trabalhei com uma pessoa no WhatsApp que o WhatsApp foi a terceira saída dela, né? O Google, ela fez o IPO no Google, fez o IPO em outra empresa e depois tava lá e tinha ações quando o WhatsApp foi comprado pelo Facebook, né? Então existe esse pessoal aí, gente boa e maluco que trabalha com isso. Mas eu diria assim, quem for, procure testar o chão, bote ali uns milestones, 6 meses eu vou repensar, independente do que eu estiver achando, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Eu fui para ficar 2 anos, né? Acabei ficando 6. Umas pessoas vão para ficar a vida inteira e voltam no próximo mês. Outras pessoas vão ficar 1 mês e nunca mais voltam, né? Tem de tudo, né? A pessoa que vai não é a mesma que vai fazer essa decisão daqui a alguns meses. Tem algumas coisas que mudaram aí o cenário. O cenário. A pandemia é uma delas, porque na medida que permitiu o trabalho remoto, causou uma grande invasão das empresas americanas fora dos Estados Unidos. E tende a subir os salários aqui no Brasil, entendeu? Sim. E a gente, como tem um fuso horário bom para trabalhar com os Estados Unidos, não é, por exemplo, a Europa, que são 8 horas de diferença da Califórnia, pelo menos, tem uma vantagem, entendeu? Sim. Os latino-americanos que falam inglês bem têm uma vantagem. Então, se a razão é só financeira, essa razão tende a ficar pior. Bom, depende muito do que acontecer com o dólar, né? Mas ela tende a ficar pior
sem considerar outros fatores, entendeu? Entendi. E pra gente, caminhando aqui pra última perguntinha, Beraba, muita gente tem esse sonho de trabalhar nessas empresas grandes, né? O que você daria de dica pra pessoa que, inclusive, ainda tá pensando em entrar na área, mas pra ela já vislumbrar, pra falando, olha, eu quero estar trabalhando nessas empresas que hoje eu admiro, nessas empresas globais. Qual que é o caminho? O que você diria, ó, o passo a passo pra você chegar lá, ou as dicas pra você conseguir chegar lá pra essa pessoa conseguir passar pra uma empresa dessa? Tem vários caminhos, né? Eu gosto de um caminho que envolve diferenciação. Diferenciação em tudo. Então, se você consegue contribuir para open source, é uma coisa boa. Você tem que se dar bem nas entrevistas, então você tem que estar treinado para entrevista. E são duas coisas diferentes: trabalhar com computação e treinar para entrevista. A entrevista é basicamente um ritual. Tem que estar treinado ou treinada para o ritual da entrevista, dar o seu melhor. Eu gosto muito de olhar aí para o pessoal que já está mais adiante do começo da carreira, mas eu acho que nunca é cedo, é entender qual o valor que você propõe para o negócio, qual o valor que você traz para o negócio, e sempre se posicionar nos lugares onde você vai trazer o máximo de valor, entendeu? Esse conselho é bem abstrato, mas hoje, por exemplo, DevOps e engenharia de Production Engineering está na moda. Mas não é por isso que você vai necessariamente mexer com Production Engineering. Se você gosta de debugar o kernel do Linux, se você gosta de debugar o que está acontecendo com o processo, você vibra com S-Trace e BPF, que eu acho que você, pela careta aí, nem sabe o que é, né? Eu não. Aí tá no nível muito baixo nível pra mim. Pra mim, eu fico só na camada mais... Você vai mexer com Production Engineering. Se o seu negócio é programação pesada e tal, você vai mexer com algoritmo, talvez no mercado financeiro, talvez na área de inteligência artificial. Então, se o seu negócio, que é muito... Apesar de eu ser uma pessoa técnica basicamente bem avançado, eu trabalhava muito criando pontes entre pessoas que não se falavam. É uma maneira de trazer valor para a empresa também, aí, como tech lead e tal. Ou seja, soft skill, né? Soft skill. Eu acho soft skill um diferencial muito grande na hora de entrevistar e entender do negócio da empresa, entendeu? Quando eu entrevistei para o Facebook em 2013, eu entendia que o principal asset da empresa era a reputação, não era a tecnologia. Obviamente, tem o fato da crescimento da rede social gerar crescimento, mas a reputação da empresa leva ou puxa ela para trás. Então, isso era uma coisa que eu falei na entrevista, entendeu? Uhum. Enfim, não vou entrar em detalhes da entrevista. Vai que ainda estão usando um processo parecido, mas eu acho que vale a pena você entender da área que você está atuando, do time, como que é o negócio. Até para você entreter, né? Até pra você dar uma entretida no teu entrevistador, né? O pessoal, às vezes eu falo, pessoal, às vezes você tá entrevistando o dia inteiro alguém que mandou relativamente bem, não foi o... Conseguiu levar na parte técnica, mas às vezes se destaca, até para dar entretida no entrevistador, que às vezes tá cansado, fez 5 entrevistas no dia, às vezes você ganha por isso, né? Pois é. Eu entrevistei, sei lá, eu acho que eu já deve ter entrevistado mais de 1000 pessoas na minha carreira inteira. Porque eu sempre gosto de entrevistar a gente, né? E eu fazia muito phone screen, que é escala mesmo, é linha de produção. E o que as pessoas têm que entender, que eu não sei se já me falaram em algum treinamento, não sei se você fala, é que o entrevistador, ele quer evitar o falso positivo, mais do que o falso negativo. Então, é pior para a empresa deixar uma pessoa boa não entrar do que deixar uma pessoa que não vai se adaptar à empresa ou que vai trazer uma... E aí é o contexto, não quer dizer que a pessoa é ruim, não, entendeu?
Se você é o cara que quer introduzir TDD numa empresa que não está pronta para TDD, você vai atrapalhar aquela empresa. Você não vai ajudar. Embora você ache que você está certo, entendeu? E, enfim, se não está no contexto certo, não vai ajudar. E aí você não quer demonstrar que você vai ser um falso negativo, um falso positivo, né? Eu acho que eu valorizo a autenticidade, dá muito para você perceber como entrevistador quando a pessoa não está sendo autêntica. E a melhor coisa que você pode ser, a única coisa que ninguém vai ser melhor que você, é ser você mesmo, entendeu? Então se prepare para a entrevista, mas tenha em mente que é um relacionamento de dois lados, entendeu? Só vá para as empresas onde você realmente acha que vai ser um negócio bom. Não vá pelas razões erradas. E aí, glamour, dinheiro, etc. Se for só isso, é a razão errada. É fácil falar, né? Tendo trabalhado... tendo morado 6 anos fora, é fácil falar, mas é verdade. Entendeu? É isso aí, é isso aí. Bom, aqui então, queria deixar aqui os recadinhos, não, como o Moacir não tá, normalmente ele que dá os recadinhos. Se você tá ouvindo aqui esse podcast agora nas plataformas, se você tá ouvindo a gente aqui no Spotify, no Deezer, segue a gente aqui na plataforma, deixa aqui a sua avaliação. Como o Moacir costuma falar, só deixa se for 5 estrelas. Se não for, não precisa deixar não, tá? Que senão a gente fica triste e não vai querer fazer mais o podcast. Então deixa se for 5 estrelas aqui. Se você tá assistindo aqui no canal do YouTube, faça sua inscrição aqui. A gente tá postando aí conteúdo de valor toda semana aí. Espero que vocês tenham curtido bastante aqui, né? O nosso hacker brasileiro, né? Eu me lembro da entrevista, ainda tem até hoje na Globo, e quando eu vou buscar, eu pego lá o hacker do bem, o hacker do bem brasileiro. E só pra finalizar, ô Reginaldo, isso eu tava curioso. Você ainda é o maior prêmio pago no Bug Mouth do Facebook ou não? Não. E na verdade, eu tenho a participação na minha própria... É o Karma. No prêmio que foi... O primeiro prêmio que foi superior ao meu. O meu maior prêmio, na época, foi $33.500. O próximo prêmio superior a esse foi, alguns anos depois, foi $50 mil. Foi uma falha que tinha um impacto menor, porque era no pipeline de imagem, não era no pipeline web. Mas, como ninguém tinha achado um Remote Code Execution em vários anos, entendeu? A gente deu uma... E eu mesmo botei para que fosse maior que o meu, né? Que na época a gente tinha um sisteminha lá que envolvia... Tipo, eu poderia ter vetado, e o pessoal ficou me olhando, putz, vai quebrar seu recorde, não... E a parte engraçada do Karma é que foi uma falha no ImageMagick. E aí um sistema não atualizou a biblioteca, mas ele fez um código para mitigar a vulnerabilidade. E aí quem aprovou o código, que estava incompleto... Então foi meia-culpa também. Foi meia-culpa também. E aí depois eu fiquei tão mordido com isso que eu assumi a missão de manter essas bibliotecas open source mais críticas atualizadas na empresa inteira, entendeu? Então, teve uma época que a gente teve que fazer um deploy de emergência do ImageMagick na véspera de Natal. Maravilha. Não lembro qual ano foi, se foi 2016, enfim, mas deu tudo certo. Tem muita história boa para contar. Essa história do deploy da véspera de Natal ficou bem famosa na empresa porque gerou muitas melhoras depois para o deploy de emergência não ser uma decisão mais fácil de fazer, vamos dizer assim. Olha aí, então já vou aproveitar para acabar estilo novela da Globo, entendeu? Já falo. Mas isso serão histórias para próximos capítulos. Exatamente. Né? Vou, de repente, marcar um de histórias bizarras ou histórias interessantes em grandes empresas americanas aí. E, cara, queria te agradecer bastante pelo teu tempo aí, de você dedicar. Sei que é complicado aí, né? Até o filhão... Tava aparecendo aí o Rafael, cara. Te agradecer pelo tempo, sei que é escasso, sei como é complicado aí com a família aí agora, mas te agradecer por isso. Mas diga aí, pode deixar aí as suas mensagens finais aí, meu querido.
Obrigado por me trazer. Se o pessoal gostar aí, me fala que a gente marca outro. E vamos que vamos. Tem as histórias boas mesmo, eu só posso contar depois que o NDA acabar. Mas tem muita história. Quando que acaba? Setembro de 2022. Olha aí, então... Tem muita história boa aí antes. Então, ô Moita, então, por favor, já coloca aí o alarme para setembro de 2022, que aí a gente vai poder revelar mais coisas aí, sem o FBI vir caçar o Reginaldo aqui no Brasil aqui. Pois é. Mas é só história boa, não tem nada bizarro, não. É uma coisa muito interessante, mesmo que pareça de fora que, por exemplo, as empresas grandes de tecnologia não levam a sério privacidade e tal, é o contrário, então leva muito a sério, tá sempre contratando. Essa é uma área para quem gosta, né? Não é todo mundo que gosta. É uma área que vai estar em alta nos próximos anos aí, pelas legislações de privacidade que tem saído. A questão é realmente um problema muito difícil e assim, o único jeito de você ter 100% de privacidade é você não ter software, né? Que não me parece ser a solução que vai ser adotada na sociedade, mas existe uma seriedade muito grande em lidar com os problemas de privacidade quando eles são descobertos e de prevenir problemas de privacidade fora aí do Brasil. Tá chegando aqui no Brasil, bastante gente tem me pedido ajuda para montar time, para dar um kickstart no negócio. Enfim, é uma área que todo mundo que for bom nessa área vai ter um reconhecimento grande. Excelente. Reginaldo, muito obrigado de novo pela sua participação e vamos esperar esse NDA acabar, aí a gente marca um bate-papo pra gente saber dessas histórias aí. Fica aí, ó, a gente vai lembrar desse podcast aqui daqui a 7 meses, ó, um pouco depois do meu aniversário, em setembro, então eu vou lembrar. Dia 11 de setembro, foi isso que você falou? Não, é 5, né? 5, então 5, não, porque 11 de setembro também ia ser capcioso, né? Então aqui, logo depois do meu aniversário, 3 dias depois do meu aniversário, vai ser mais fácil de saber. E aí, quando você quiser participar também, a porta de casa tá aqui aberta, você sabe disso. Beleza? Beleza. Grande abraço a todos aí, pessoal. Falou, pessoal. Grande abraço.